Ação do Pai Nosso, a Isadora foi muito feliz nessa ministração sobre André. Na verdade, existem alguns personagens da Bíblia que a gente não cita eles, né? E André é um deles. Você foi muito feliz, minha irmã. Fala a verdade, que todas as aulas fossem contigo. Bom demais, para ficar tranquilo aí que Deus tem te usado. Mateus capítulo 6, versículo 11, gente. Do que a gente quer falar? O tema é esse: supridos. Supridos. Se eu fosse dar um nome, a conferência Supridos, seria esse o nome da conferência. Mas o que a gente quer ler aqui? Mateus 6, versículo 11. Jesus vai fazer uma oração a partir do versículo 9, você que breve. Mas Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele vai acrescentar uma coisa interessante no versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui a gente vê o texto bíblico falando de quê? De pão, pão. Mas do que eu quero falar? Da necessidade. Nós temos uma necessidade. E Jesus, ele nos direcionou a colocar essa necessidade em quem? O suprimento dessa necessidade em quem? Em Deus. Então ele nos ensina na oração do Pai Nosso, basicamente, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, nós temos necessidades. Eu não estou falando só de pão. Do que a gente necessita? Um determinado estudioso fala que existem no mínimo 3 necessidades básicas que todos nós temos. Nós temos as necessidades fisiológicas e materiais. Temos as necessidades psicológicas e emocionais. E temos as necessidades, claramente, espirituais que nós passamos a ter. Temos a necessidade de comunhão com quem? Com Deus. Temos a necessidade de salvação, temos a necessidade de redenção. Temos a necessidade de saber que fomos perdoados por quem? Por Deus. Então a gente caminha nessa terra com base o quê? Com o pé onde? No suprimento dessas 3 necessidades. Nós vivemos focados basicamente nesse tripé, querendo ser supridos material e fisiologicamente, querendo ser supridos psicológico e emocionalmente, e querendo ser supridos também o quê? Espiritualmente. A gente vive nessa caminhada. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa preocupação que Jesus deixou claro que Deus tem em nos suprir aonde? Na necessidade fisiológica e na necessidade material. Existe essa preocupação por parte de quem? Por parte de Deus. E tanto que Jesus deixou isso registrado na oração do Pai Nosso, que muitas pessoas falam e repetem constantemente, e muitas vezes não consideram que dentro dessa oração que Jesus deixou está a preocupação com o suprimento das nossas necessidades, todas elas. Todas elas. Então ele diz: o pão nosso de cada dia. Que dia que a gente precisa comer? Todo dia a gente precisa comer. Então, na verdade, todo dia nós éramos para estar colocando aos pés do Senhor a nossa necessidade de nos alimentar. E cá entre nós, irmãos, a gente vive na correria em busca de quê? Desse pão. A gente vive no dia a dia, na maior parte das vezes, estamos preocupados. Talvez a necessidade que mais nos afeta, a necessidade que mais mexe com a nossa estrutura, é exatamente a necessidade fisiológica e material. E quando falo de necessidade fisiológica e material, estou falando também das necessidades não só do comer, do beber e do vestir, as quais Jesus vai falar sobre elas lá em Mateus capítulo 6. Nós temos essa necessidade, mas vá comigo aqui, por favor, no Salmo de número 37. Nós temos essa necessidade material e muitas das vezes estamos focados em supri-la, né, em ser atendidos nela. Só que a palavra fala uma coisa que vale para nós, né? Vale para nós. E é um atributo que a gente tem que pôr em prática, dia após dia. Na verdade, irmãos, perdão, é Salmo 34, tá? Eu falei 37, é o 34. Salmo de número 34, diz assim, Salmo 34, versículo de número 10. Vamos ler o 10, depois a gente vai subir. Salmo 34, 10. Esse salmo é um salmo de Davi, e mais uma vez vai ser enfatizado
Essa preocupação de Deus em suprir a nossa necessidade material, em suprir a nossa necessidade fisiológica. Salmo 34:10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Isso aqui é uma verdade. Versículo 9 diz assim: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E aí nós temos o Salmo de número 23, que todo mundo conhece de cor e salteado, que diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, nós temos um Deus que está preocupado em suprir as nossas necessidades, todas elas. Nós temos um Deus que se preocupa em suprir as tuas necessidades físicas, em suprir as tuas necessidades materiais. Nós temos um Deus que não vai deixar eu e você passando fome. Às vezes nós ficamos nessa aflição, nessa angústia, achando que não vamos ter o que comer. A Isadora, com sabedoria e com inteligência de Deus, falou aqui sobre a multiplicação dos pães, que foi, e dos peixes, que foi, na verdade, uma preocupação do próprio Jesus. Em outra narrativa, se não me engano, em Mateus fala isso, que Jesus se preocupou, Mateus 15, em suprir, não liberar e não mandar embora aquela multidão sem dar algo para elas comerem, sem alimentá-las, sem suprir as suas necessidades fisiológicas. Então nós temos um Deus que está preocupado em suprir aquilo que nos falta, em suprir aquilo que vai fazer a nossa barriga ficar cheia. Irmãos, nós temos um Deus que se preocupa com isso. Agora, existem alguns conceitos que a gente precisa levar em consideração, porque Deus ele vai suprir a necessidade de quem? De todo mundo? O Salmo 34 fala uma coisa interessante. Vamos ler de novo? Salmo 34, versículo 10. Os leõezinhos, olha só, sofrem necessidade e passam fome. O mesmo Deus que está disposto a suprir as nossas necessidades, a Bíblia diz aqui no Salmo, né, que alguns, mesmo tendo esse Deus que está disposto a suprir a nossa necessidade fisiológica, material, vai permitir, por assim dizer, que alguns sofram necessidade e até passem fome. Isso alegra o coração de Deus, irmãos? Que alguns passem necessidade e sofram fome? Não acredito que isso alegra o coração de Deus. Quando a gente olha para a África, para o Haiti e para alguns países do mundo, e a gente vê aquela crise de falta de quê? De alimentos, onde as pessoas ficam dependendo da ajuda de outras nações para serem supridas, para comer, para ter o que comer. Às vezes aqui, até aqui mesmo, no nosso país, em alguns lugares do Nordeste, a gente vê que tem pessoas que têm carência de quê? De alimentos, coisas que nós temos diariamente. Talvez coisas que a gente, como o pastor Guilherme compartilhou uma mensagem hoje, de manhã, falando das pequenas coisas que a gente tem e que às vezes a gente esquece de agradecer por elas. A gente às vezes tem o que comer de manhã. Eu comi algo antes de vir para cá. Você comeu algo antes de vir para cá. A gente tem o que comer. A gente tem um biscoito em casa para dar para um filho pequeno. A gente tem um pão, a gente tem um arroz, a gente tem um feijão, a gente tem uma carne. Num momento ou outro a gente tem até uma coisa melhor, um caviar, na casa da Isadora, por exemplo. Não é? Então, um camarão, como o nosso pastor gosta. Então, irmãos, a gente sabe que Deus ele trabalha para suprir até aquilo que, eu acredito naquela palavra, né? Agrada-te do Senhor, Ele te considerar o que deseja o teu coração. A gente também não quer só comer para matar a fome, né? A gente às vezes quer comer para sentir prazer naquilo que a gente está comendo, no alimento que a gente está tendo. Mas existem quem sofra necessidade. Existe quem passa fome. Era para ser assim? Não era para ser assim. Se nós temos um Deus que se preocupa em suprir as nossas necessidades, porque ainda assim há alguns que passam fome, porque ainda assim há alguns que passam necessidade. Irmãos, eu passei dias difíceis. Eu vi aqui a Isadora falando e me fez lembrar de algumas experiências. As nossas experiências pessoais, elas querendo ou não, elas confirmam aquilo que a palavra de Deus fala. Eu vivi dias difíceis, depois que eu saí da denominação de onde eu era, irmãos, e não foi fácil. Mas olha, passei fome não, irmãos. Nem necessidade. Mesmo sem ter uma carteira assinada, mesmo sem ter um salário ali na carteira, foram 3 anos ali, 2018, 19 e 2020, esses 3 anos, 18, 19 e 20. Foram 3 anos, irmãos, que eu não tive salário. Eu não tive salário nesses 3 anos. Eu não tive um dinheiro certo para receber por mês. Como eu festejei, quando eu fui lá na conta,
né? E quando começou a pandemia, e tinha R$ 1.200 na minha conta lá. Auxílio emergencial. Não é não. Aí você pensa que é do governo somente. Não, irmão, isso é pão de Deus para suprir a nossa necessidade. Deus usou o governo. Deus usou o Bolsonaro. Mas a grande verdade é que Deus supre a nossa necessidade. Deus está preocupado. E como Deus usou essa igreja aqui, irmãos. Como Deus usou o pastor Guilherme Stoduto, que quantas vezes subiu lá o morrão do Cidade do Aço, com a baita de uma cesta básica. E vou falar para vocês, irmãos. Quantos, glória a Deus, a gente deu lá em casa e até chorou. Quando a gente pegava aquela cesta de alimentos, colocava na mesa, e não era pouca coisa não. Não era pouca coisa não. Foram muitas vezes que a barriga dos meus filhos e a minha também teve ali o suprimento através dessa igreja aqui, dos irmãos aqui dessa igreja. Não é? Então, existe um Deus que supre a nossa necessidade, Ele vai usar pessoas. Esses dias eu estava pregando numa igreja e eu falei, até foi um milagre que eu vivi esse final de semana. Que na sexta-feira eu peguei a Fiat Uno envenenada, desci a Dutra. Irmãos, o carro não está 100% não, mas desci a Dutra, Rodrigo, naquele jeito. Desci a Dutra, fui lá em Caxias, peguei a turma, ontem de manhã estava voltando, o carro não deu não deu nada, pastor. Só me deu um trabalhozinho na hora de ligar ele, porque ele fica frio, o GNV, para ligar o carro, o GNV 1.0 no gás dá um pouquinho de trabalho. Ontem de manhã, mas depois que ligou também o bichinho veio, subiu a serra. É verdade que tem uma parte da serra que eu subi a 50 por hora, atrás dos caminhões, na pista do canto. Não é? Mas, irmãos, subimos, chegamos aqui para a glória de quem? De Deus. E a gente pensando, minha sogra preocupada, não sei o quê. Falei, irmãos, quando Deus quer fazer milagres, sabe através do que Ele faz? Através daquilo que nós temos. Foi o que Deus ministrou no meu coração. Eu fui com essa palavra. Deus vai fazer milagre, Deus vai suprir nossa necessidade através daquilo que temos. Foi o que Deus fez. Agora, por que mesmo Deus sendo assim, tem gente sofrendo necessidade, passando fome? Existem alguns conceitos, irmãos, que as pessoas esquecem de levar em consideração. E que conceitos são esses? Primeiro, obediência. E segundo, trabalho. Não dá para ser suprido nas necessidades sem obediência e depois sem trabalho. Vamos falar de trabalho primeiro? Ou o que você quer falar sobre obediência primeiro? Irmãos, a gente tem que trabalhar. Vamos falar de trabalho primeiro. Às vezes a pessoa quer ser suprida nas suas necessidades, mas ela não gosta de quê, gente? De trabalhar. A pessoa não gosta de correr atrás. A pessoa não gosta de botar a mão para fazer a coisa acontecer. Abra comigo a sua Bíblia, eu deixei marcado aqui, em nome de Jesus. Onde eu marquei aqui, gente? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. A gente quer ser suprido nas nossas necessidades. Só que tem gente que quer viver isso, que quer o pão de cada dia, sem trabalhar. A Isadora falou, foi ela que disse, Deus não chama desocupado. Eu já ouvi isso em outros lugares também. Deus não trabalha com gente que, o termo é meio chulo, mas Deus não trabalha com vagabundo. Deus trabalha com quem está correndo atrás, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E interessante que todos os que foram chamados por Jesus, todos eles estavam fazendo alguma coisa. Uns estavam na coletoria, como é o caso de Mateus, outros estavam pescando, como o caso de André, de Pedro, João, mas todos eles estavam ocupados em alguma coisa, mas estavam ocupados. Paulo, se eu não me engano, era um professor, né? Era alguém vinculado ali com o sinédrio, vinculado com o estudo bíblico, conhecedor da palavra. Quer dizer, era também um homem que estava ocupado, não era um desocupado, era um homem que tinha um profundo conhecimento do quê? Da lei. Era um estudioso da palavra, do que ele conhecia até então. Mas olha o que a palavra diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, né? Diz assim, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso. Veja que é uma ordem, uma ordenança. É uma ordenança. E qual é a ordenança? Acho que já está até aqui, né? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer, o que, gente? Trabalhar, faça o quê? Também não? Ou seja, não seja suprido na sua necessidade. Se não quer trabalhar, não tem como ser suprido naquilo que precisa comer. Então não vai adiantar o camarada ficar só lá dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que mais? Esqueci o restante. Venha a nós o teu reino.
Perdoa as nossas dívidas. Não, pulou o principal. O pão nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. A gente se embaralha às vezes no Pai Nosso aí. Mas irmãos, o pão nosso de cada dia. Não adianta eu não trabalhar e o quê? E esquecer e ficar só pedindo, dá-nos o pão nosso de cada dia. Então eu preciso trabalhar. E claro, pedir que Deus dê o pão nosso de cada dia, sim. Mas tenho que estar correndo atrás, fazendo alguma coisa, me dedicando a alguma coisa, tendo algo em meta, né? Ocupando a minha vida em prol de alguma coisa. Então veja, 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Olha aí. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, irmãos, trabalhar é uma forma da gente ter o nosso suprimento das nossas necessidades. Então a gente trabalha, e através do nosso trabalho, Deus vai honrar, Deus vai abençoar. E claro, vou dizer para vocês que um trabalho para mim mais honroso é o trabalho de um ministro do Evangelho, de um pregador da Palavra de Deus, que eu já fiz assim, dessa forma, e oro, vou para chegar um dia de novo nessa condição, e creio que Deus me honrará nessa caminhada. Mas irmãos, temos que trabalhar, temos que ter alguma coisa para ocupar a nossa mente, temos que ter alguma coisa que nos desgaste, porque através daquilo onde nós estamos colocando as nossas mãos, Deus vai suprir a nossa necessidade. Agora, tem muita gente que trabalha. Eu estou resumindo aqui por causa do horário também. Pastor, eu não estou vendo horas, tá? Eu estou com o celular ocupado aqui. Que horas são, por favor? 10:10. Tem muita gente que trabalha, mas é pena numa outra área, irmãos. Tem gente que é trabalhadora, tem gente que é dedicada, corre atrás. Tem pessoas que acordam cedo, dormem tarde, comem o pão de dores. E aí, se eu não me engano, é o Salmo de número 121. Deixa eu confirmar aqui. 121, que diz o seguinte: inútil vos será. Deixa eu ver aqui, ó. Salmo de número. Salmo 127, gente. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora olha o que diz o 2. Olha o 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aí vem um ponto e vírgula que já vou comentar, mas veja só que interessante. Tem gente que levanta de madrugada, repousa tarde, come pão que penosamente granjeia. Está trabalhando, não está? Está correndo atrás? Está. Está acordando de madrugada? Está. Mas veja só, na hora de comer, essa pessoa come um pão que ela penosamente granjeia. Qual a utilidade disso? A pessoa não tem prazer na vida, mas trabalha. Só que olha o que diz o ponto, depois do ponto e vírgula: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então tem pessoas que estão lá se levantando de madrugada para ter alguma coisa, comendo pão de dores, dormindo tarde, e não conseguem alcançar aquilo que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Tem algumas pessoas que enquanto dormem estão recebendo de Deus cuidado e provisão, que aqueles que acordam de madrugada, que aqueles que dormem tarde não alcançam. Como é que pode isso? O camarada não é daqueles que levanta de madrugada, não é daqueles que repousa tarde, mas ele não come pão que granjeia com dificuldade. Ele está sendo abençoado por Deus de uma forma maravilhosa, extraordinária. E por que isso acontece? E aqui já diz: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Tem pessoas que recebem de Deus enquanto estão dormindo. Agora, por que isso acontece? Porque essas pessoas, não é que elas vivem só de dormir, não. É porque elas, além de trabalhar, e elas trabalham dentro dos conformes. Eu vou explicar isso aqui, irmãos. Tem pessoas que se matam de trabalhar. Irmãos, o próprio Deus estabeleceu 6 dias para trabalhar, 1 dia para descansar. Isso foi Deus que estabeleceu. A gente trabalha um tempo e para um tempo para descansar. Mas tem gente que trabalha. Se tiver que trabalhar todos os dias, vai trabalhar todos os dias da semana.
e não vai alcançar aquilo que uma pessoa que trabalha tranquilamente de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde consegue. Tem gente trabalhando, irmãos, e eu aprendi uma coisa: não é a quantidade de tempo que a gente trabalha, não, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu já vi pessoas que trabalhando, eu conheci, tem um amigo meu que conseguiu uma bênção de um emprego numa prefeitura lá de Saquarema, onde ele pegava 8 da manhã e largava meio-dia, pagava R$1.800 por mês, motorista da prefeitura de Saquarema. 8 ao meio-dia, R$1.800. Falei, rapaz, onde você arrumou isso, cara? Irmãos, uma benção. E ele ainda teve coragem de largar isso aí. Não sei como. Mas imagina, você trabalhar de 8 ao meio-dia e ganhar R$1.800. Tem gente que trabalha de segunda a sábado, de 8 às 5 da tarde durante a semana, de 8 a meio-dia no sábado, a 1 da tarde no sábado, e ganha 1.200. Agora, por que isso acontece? Tem um negócio aí. É por isso, irmãos, que além do trabalho, nós precisamos de mais um conceito, que é o quê? A obediência. A obediência. Porque, irmãos, falar de ser suprido nas nossas necessidades e não falar da necessária obediência é em vão. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. A que nós devemos obedecer? Primeiramente, eu vou ser suave aqui, vá comigo aqui, vou na onda da Isadora aqui, que foi neotestamentária hoje de manhã. Mateus capítulo de número 6. Mateus 6. A que nós temos que obedecer? Primeira coisa, nesse quesito de obediência, porque para eu ser suprido por Deus nas minhas necessidades, eu preciso ser obediente. Além de trabalhar, eu preciso ser obediente. Mateus 6, versículo de número 25, diz assim, olha, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, a primeira coisa que eu entendo que nós temos que obedecer é isso aqui: não sermos ansiosos. Em outras traduções diz, não vos inquieteis por coisa alguma. Irmãos, as pessoas estão vivendo ansiosas, inquietas, estressadas por causa do comer, do beber e do vestir, exatamente das coisas que Jesus disse que não vai nos faltar. Então a pessoa está vivendo o quê? Aflita, angustiada, preocupada, inquieta, estressada. Por quê? Porque, o que comer, o que beber, o que vestir. Jesus não falou, irmãos, isso aqui nós temos que obedecer. É ordem de Cristo para mim e para você. Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados. Não andeis inquietos. E vamos ser francos, irmãos. Esse é o tempo da ansiedade. Esse é o tempo da inquietação, é o tempo da depressão, que começa com a ansiedade, que vira uma angústia, que vira uma depressão. Então a pessoa começa ali, nesse, não, mas é porque tem tanta conta para pagar, mas nós sempre vamos ter tanta conta para pagar. E na verdade, sempre vai parecer que nós temos mais para pagar do que para receber. Raras são as vezes na minha e na tua vida, creio eu, que você tem mais para receber do que para pagar. Geralmente nós temos mais para pagar do que para receber. E o resultado disso na vida de muitos é o quê? Ansiedade. Isso atrapalha o processo de Deus no suprimento das tuas necessidades, porque essa ansiedade vai embaralhar a nossa fé, vai embaralhar a nossa confiança, vai embaralhar a nossa expectativa no cumprimento das promessas de quem? De Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso, e é algo que nós temos que obedecer. O quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo, ele dá uma aula para nós aqui em Filipenses, capítulo de número 4, por favor, se você puder acompanhar, acompanhe. Filipenses 4, olha a aula que esse servo de Deus vai dar. Olha a aula. Filipenses 4, versículo de número 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, com dinheiro ou sem dinheiro, com pouco ou com muito. Ele vai explicar, versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, em qualquer situação,
tendo o que comer ou não, tendo muito ou não, geladeira cheia ou não, glória a quem? A Deus. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então a primeira obediência que devemos ter é essa. Obedeça em quê? Sendo confiante em quem? Em Deus, e não se deixando levar pela ansiedade do que o que vamos ter, como vamos fazer, como vamos pagar, como vai ser, que a gente só tem a se perder com esse negócio. Agora a segunda obediência aqui que nós devemos ter, o segundo, nesse aspecto de obediência, irmãos, a Bíblia ela nos dá dicas, né? Muitas dicas. Deuteronômio 11, no versículo 13 ao 15, diz assim, Deuteronômio 11, do 13 ao 15, olha só. E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então darei a chuva sobre a vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. E o que é pedido aqui? Para obedecer alguma lei? Porque as pessoas, né, quando pegam o Velho Testamento, falam que ele só tem lei. Qual é a lei aqui? A lei do amor, só se for. Porque qual é a ordem de Deus aqui? E será que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar? A ordem de Deus é o quê? Que nós o amemos. A ordem é amar ao Senhor, teu Deus, e de o servir. Diga comigo, amar. Ixi, dormiu todo mundo. De novo, amar e servir. Essa é a ordem, irmãos. Amar e servir. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Serve a Deus com todo o teu coração e de toda a tua alma. Irmãos, qual é o resultado disso? Se a gente amar a Deus, se a gente servir a Deus, de fato, a gente tem que olhar para nós mesmos, irmãos, e perguntar na hora do sufoco, na hora dos apertos, ou não, né? Na hora do sufoco e do aperto é fácil fazer, mas em todas as horas, em todos os momentos, nós temos que olhar e nos perguntar, será que estamos de fato amando e servindo a quem? A Deus de toda a nossa alma e com todo o nosso coração, de fato? Porque se isso estivermos fazendo, irmãos, qual é a promessa de Deus? Qual é a promessa? Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Condições para que você tenha o suprimento das tuas necessidades. O que é a chuva na sua terra, a seu tempo? São as condições, são as maneiras, as estratégias que Deus vai dar, as condições que Deus vai criar para que nós possamos ser supridos nas nossas necessidades, para que o nosso trabalho possa prosperar, para que as coisas possam acontecer de acordo com as nossas expectativas, porque ninguém espera o pouco. Por mais que a palavra até fale, ser fiel do pouco, quem quer pouco? A gente quer muito, irmãos. A nossa expectativa é sempre o mais de Deus, porque Deus tem mais para nós. E eu creio que não está errado isso. Agora, como é que a gente alcança isso, irmãos? Amando a Deus e o servindo de todo o coração e com toda a nossa alma. Então ele vai dar a chuva da nossa terra, a seu tempo, a temporã, a serôdia, e a gente vai recolher o nosso cereal, o nosso mosto, o nosso azeite, e dará erva no campo aos nossos gados, e comeremos e fartar-nos-emos. É promessa de Deus. Aí a gente volta lá em Filipenses, e eu já vou concluir lá em Filipenses, capítulo 4. Porque a gente pensa que essas promessas de suprimento e necessidade são só no Velho Testamento, mas não, irmãos. O pessoal fala da teologia da prosperidade e tal, mas, irmãos, mais do que prosperidade, Deus tem o suprimento de todas as nossas necessidades. Creio que isso seja prosperidade. Filipenses 4, quem achou, diga glória a Deus. Deixa eu mesmo? Vamos ler aqui então o versículo 16, olha o que Paulo fala, olha, porque até para Tessalônica, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Versículo 17, Rodrigão, não que eu procure o donativo, a doação, a oferta, o dízimo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu gosto dessa palavra, irmãos. O que a gente procura? Às vezes as pessoas confundem quando um pastor fala de dízimos e ofertas na igreja. As pessoas pensam logo em dinheiro. Quando que o próprio Paulo está explicando o que ele está falando. O que realmente me interessa não é o dinheiro das pessoas. Não é a doação, a quantidade do valor. Não é o quanto você vai dar de dízimo, o quanto você vai dar de oferta. O que interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. As pessoas não entendem isso. O fruto. O que é o dízimo? O que é a oferta, irmãos? É fruto que aumenta o nosso crédito. O nosso crédito aumenta aonde?
Paulo está dizendo que aumente o vosso crédito, o meu crédito, o seu crédito, o nosso crédito aumenta com a nossa fidelidade, com a nossa obediência nesse quesito. Que tem ligação com o quê? Com amar a Deus e o servir. Porque se alguém é dizimista, porque o pastor, eu amo a Deus, está aí o dízimo. Eu amo a Deus e o sirvo, está aí as ofertas. Como é que está nesse negócio? Então a pessoa até trabalha, mas ela vacila aonde? Ela vacila num pilar da fé, que é ser dizimista, que é ser ofertante, que é contribuir com a obra de Deus. Se o nome não fosse dízimo, se o nome não fosse oferta, seria simplesmente contribuição, donativo, doação, seja lá qual for o nome que você quiser usar. Mas a gente às vezes capenga nisso, trabalha muito, mas quanto contribui para a obra? Quanto oferece, quanto oferta, quanto dá na casa de Deus? É a grande questão. Então às vezes a pessoa fica lá, porque Deus não está suprindo, por que Deus não está suprindo? Detalhe, às vezes Deus abençoa, às vezes Deus prospera, às vezes Deus dá ali o que a pessoa precisa, e a primeira coisa que a pessoa faz é esquecer que Deus existe. E existe uma promessa na Bíblia, Deuteronômio 11, se não me engano, Deuteronômio 8, que fala sobre isso. Que quando lembra-te-ás, quando te colocar lá na terra, ppp, papá, é Deus, irmãos. É Deus quem dá a força para adquirir riquezas, é Deus quem dá a condição para a gente prosperar. É Deus quem nos dá força, saúde, para se levantar cada dia, para trabalhar, para correr atrás. E a gente finaliza aqui, olha o que Paulo vai falar aqui, versículo de número 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Essa palavra é fantástica aqui. Estou suprido. E é o tema de uma futura conferência. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a quem? A Deus, irmãos. Fruto de amor, de serviço a Deus. E aí vem a promessa, versículo 19, a gente termina aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. E quem é que crê nesse Deus disposto a suprir cada uma de nossas necessidades, diga glória a Deus. Amém? Se coloque de pé então, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Dentro dessa temática dos supridos, essa é a nossa primeira ministração. De acordo com a direção do nosso pastor, domingo que vem, estaremos ministrando a segunda. Mas feche teus olhos agora, em nome de Jesus. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, é bom saber, meu Deus, que o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades. Aleluia. Pai, que dentro desse contexto de necessidades que todos nós temos, o Senhor se interessa em suprir cada uma delas. Pai, então eu te peço que nesse primeiro ponto, nessa primeira questão, em relação, Senhor, ao suprimento das necessidades fisiológicas e materiais, que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, nos orientando, Pai, nos fazendo assimilar esta palavra, para que vivamos este processo no nosso dia a dia. Que quando dissermos, Pai, pão nosso de cada dia nos dai hoje, que de fato possamos ter, Pai, o pão nosso de cada dia na nossa mesa. Pai, que quando dissermos, Pai querido, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que de fato nada nos falte, porque a Tua palavra promete isso, e é para a Tua glória, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, confirma esta palavra nos nossos corações aqui nesta manhã, e que possamos sair daqui, Pai, para vivê-la em cada uma das áreas das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, Jesus.